se inscreva em nosso canal no YouTube, Audiovisual Criativa. Noite de avivamento. Se preparem para uma noite sobrenatural do agir de Deus. Preletora, evangelista Rodrigo Mendes. Cantora, Andréia Mendes. Direção, Pastor Carlos Augusto. E pastores Paulo Novaes e Edivânia Novaes. Igreja A Voz do Evangelho no Brasil. Rua Amapá, número 1005, Londrina, Paraná. Uma noite de palavra, curas e milagres.